Olá pessoal, começando o Arte Agenda Entrevista aqui. Hoje um momento muito especial. Eu falo para ele já fora nos bastidores assim que ele é o mais queridão do mundo do rock, assim, ele talvez não aceita isso, mas eu não conheço ninguém, não, é sério, eu não conheço ninguém que... Cara, o mundo do rock, e aí voltando, já vamos... Antes de te apresentar, eu vou apresentar Rafael Malenotti, Acústicos e Valvulados. Beleza, seja bem-vindo. Gonzaga? Seja bem-vindo. Ô, bicho, coisa boa aí estar contigo. Seja mais uma bem-vindo. vez, né? Cara, é muito especial tu tá aqui. Muito obrigado. E eu te digo Temos isso... uma sintonia finíssima, né? Pois é, né? Isso aqui é bacana. Sempre foi muito massa. O que eu quero te falar isso cara, já começar... Eu ia já partir para acústico, para a história, mas disso... falar um tema do rock and roll que é muito assim, cara, rock and roll é sempre aquela coisa de briga, o rock and roll das antigas, assim, Sim. de um se desacerta, vai para um canto e um não fala com o outro, tem muito disso. O nosso dos anos 80 tinha uma galera que, esse aqui não fala mais, saiu daqui, não sei o quê. Tu conseguiu, todo esse tempo de trajetória, mas também com os guris, circular em todos sem quase pouquíssima restrição. Como é que é para fazer isso? É da tua natureza humana mesmo? É que eu acho que o rock ele tem muitas vertentes, né? Então, assim, e o rock sempre foi uma questão de postura, né? Então tem pessoas que acreditam que se brigar é porque tá tendo uma postura. Eu tenho uma postura, eu brigo com todo mundo. Ok, é o pensamento do cara. Não, o rock também tem um lado depressivo. Cara, assim, se eu ficar aqui deprê, eu sou alto roqueiro e tal também, né? E tem o rock que, quando ele foi concebido nos anos 50, ele foi para ser um manifesto de uma geração que queria se divertir e entrar em rota de colisão com a geração anterior, que eram os quadrados, né? Os squares ali e tal. Então o rock ele nasceu com o intuito de já se abraçar na polêmica de que não queria fazer parte dos conceitos da geração anterior e que a gurizada ali, a juventude, queria usar o rock como um manifesto, como uma revolução de atitude também, mas com o intuito do festerê, né? O rock and roll era altamente festivo, né? Desde as danças que eram vistas com maus olhos pela geração anterior e tal. E o que mais me agradou da história toda do rock sempre foi o lado festivo do rock. E acho que, de repente, o fato de eu ser um consumidor voraz da cultura pop, independente do estilo e do segmento musical, faz com que eu realmente tenha admiração por diversos segmentos do rock, das suas ramificações. Então eu gosto de reggae como eu gosto de metal, né? Eu gosto do rock clássico como eu gosto enfim, de outros segmentos. E quando eu tive o estúdio, o Bafo de Bira, aqui em Porto Alegre e tal, as portas do meu estúdio... Durou uma década e meia, mais durou ou menos, 17 né? anos. 17 anos. Como era a minha casa e era o meu estúdio, as portas estavam abertas para todos os segmentos. Não era tipo assim, o Bafo de Bira é um estúdio só de rock. Não, muito pelo contrário. Eu me divertia muito com todo mundo. E eu né, obviamente, por gostar, né, tipo assim, por exemplo, de samba, a gurizada ali da época ali dos anos 90, que era o Ciativa ali, ensaiavam lá em casa. Né? Então, tipo assim, era o momento ali que ficava todo mundo... Né, que eu ficava no universo do samba, enfim, do pagode, né, que estava surgindo nos anos 90 e tal. Daí depois, tipo assim, saiu-se ativo e entrava o Streets of G, que era o primeiro nome do Da Guedes. Uhum. Então eu saía do samba, ia pro rap, ia pro hip hop, aí saía ali, vinha a turma do metal... Né? E toda a turma do cenário ali da época, a Ultraman, a Tequila Baby, a comunidade de Ninjitsu,
posteriormente veio a Bidê e os Cachorro Grande, todo mundo fazia parte do universo da minha casa, assim, do Bafo de Bira, do estúdio, né? Então, isso, eu acho que isso aí foi o grande fator que fez eu também ter uma boa entrada com todos os circuitos mesmo e todos os nichos mesmo de galera, assim. Rafa... Porque todo mundo ia lá em casa. Lá em casa nunca foi... Por mais que eu seja roqueiro e a minha intenção realmente ao entrar pro mundo artístico foi, não, eu quero ser roqueiro para sempre. E aí os meus ídolos ali são roqueiros que foram roqueiros a vida toda. A vida toda. O Leme, o Ozzy, o Keith Richards... O Paul, então, tipo assim, é o que eu quero. E a questão da gentileza, por exemplo, isso aí a gente aprendeu com o Gigante, né? Com o Gigante com o gentil, Tremendão, né? Gigante Tremendão. Gentil, que era um gentleman, um cara que tratava todo mundo com respeito, com cordialidade, com gentileza. Isso é uma lição que fica para todo mundo mesmo, né? E se porventura alguém, assim, da gurizada, de banda nova, assim, tá assistindo o nosso papo e realmente pensa assim, pô, tá aí o cara falou um lance legal, assim, a gente não tem por que ficar fechando portas mesmo, né? E o lance do cara, né? E hoje em dia tudo é muito polarizado. Se tu gosta de uma coisa, não pode gostar de outra, enfim. Né? E eu não vejo isso como um ato muito esperto, assim. Eu acho mais legal tu ter, né, condições de avaliar, né? De avaliar aquilo que te faz bem, que te traz prazer, né? Ainda mais em se tratando de arte, né? Eu tenho um caso, assim, depois eu já vou te perguntar, mas eu tenho um caso. Eu curto rock pra caramba, metal. Eu vim do metal quando eu era piá, assim, e depois fui pra rock, eu via muito MPB. Mas aí, agora, depois que uns 5 anos pra cá que eu fui morar na Zona Sul, eu sou apaixonado por reggae. Sim, e aí os caras falam, legal. como é que tu gosta de reggae sendo, né? Mas isso acontece porque tu amplia o teu... Eu ouço jazz clássico... Mas eu ia entrar no gancho do rock como diversão, porque o início da Acústicos tá muito ligado com isso, com o gosto pelo rockabilly, por essa história de vocês terem ido atrás do Stray Cats, aquela história, o núcleo, o trio, assim, o Moica, tu e o Paulo, tinham aquela história. Conta um pouquinho, eu sei que tu já contou em outras oportunidades, mas desse início, que foi um lance assim, que tu pegou pelo lado da diversão e pelo timbre de voz, pela atitude, pela até indumentária. Eu queria que tu falasse um pouco desse início. A gente nasceu proveniente de toda a movimentação que teve ali no final dos anos 80, da metade dos anos 80, né? Da segunda metade dos anos 80, que incluía ao Oswaldo Aranha. Né? Então toda aquela turma ali que frequentava o Oswaldo Aranha e que estava fazendo a cena roqueira dos anos 80... Aqueles ali eram os caras que a gente, que ainda não tocava, mas frequentava o mesmo ambiente, ficava só observando ali, né? Então... Ídolos que tu convivia, era mais ou menos isso, né? Não, a gente não convivia. Não convivia de falar, mas via, né? Os ídolos estavam ali, transitando, né? O Flávio, o Tchê, o Educar, né? O Alemão Ronaldo, o Bebeco Garcia, essas figuras... Que se tornaram icônicas da nossa cultura roqueira e cultura pop gaúcha, né? Eles estavam transitando ali para cima e para baixo. E eu nem músico era ainda, eu nem sabia tocar ainda. Eu só era muito fã, né? Cada vez passava o Frank Jorge, ó o Frank Jorge, e aí, né? Ó o Vander. Então, tipo assim, eram figuras... Que chamavam a atenção minha, porque eu já era um consumidor do trabalho deles. Eu já tinha as fitas da Vortex, né? Então aquilo ali me fascinava. E, ao mesmo tempo, me dava motivação para que eu virasse a chave e passasse para o outro lado do balcão. Né? Não o lado do consumidor, mas o outro lado do balcão, que era, e se eu aprendesse a tocar na violão, e se eu aprendesse a cantar, porque eu cantava desde criança, né? Passei a vida toda cantando,
né? E por prazer mesmo, né? E se eu desenvolvesse, né, essa minha mania de ficar cantando o tempo todo, né? Então eu cantava tudo de tudo. E isso é que era legal. Cantava MPB, cantava Elis Regina, cantava Chico Buarque, né? Cantava músicas, sei lá, de infantis, e cantava muito Roberto e Erasmo, porque era na família, era daquela família do 1 milhão de amigos que ele queria ter. A nossa família fazia parte desse... Eu quero ter 1 milhão de amigos. A nossa família fazia parte desse 1 milhão de amigos, que era geralmente o número de álbuns que ele vendia em cada Natal, né? Ele lançava... E vendia aquele 1 milhão de cópias, que era 1 milhão de amigos que ele tinha. Né? E a gente fazia parte disso. Então, todo ano tinha novidades do Roberto, e eu sempre antenado, mas não com a intenção assim, de me tornar músico ou me tornar artista. Eu estava ali naquele caldeirão mesmo. Então, no momento em que eu resolvi pegar o violão, começar a tocar... Comecei a tocar Roberto, comecei a tocar as músicas do Roberto e do Erasmo, comecei a tocar muito TNT e Cascaveletes. Mas aí, quando eu conheci o Stray Cats, daí sim... E todas as influências do Stray Cats diretas, né? O Ed Cochran, o Buddy Holly, o Chuck Berry, o Little Richard, o Jerry Lee Lewis, o Elvis... Toda aquela turma do Rockabilly. Aí eu me identifiquei mais. Daí né? a primeira banda foi... Aí a minha primeira banda foi os Nelson. Os Nelsons, né? Os Nelson, Aí a gente tinha um mesmo repertório, que era o que os guris do Acústicos Valvulados tocavam, mas a gente não se conhecia. Acabou se conhecendo numa festa, numa noite de Natal, 25 de dezembro de 90. E aquela época era uma época de muito cover, né? Tinha muita banda cover naquela época, né? Tinha também. Era uma tradição, assim. Tinha também. Na metade dos anos 90, então, teve mais ainda, assim, né? Que daí foi um ápice, boom, né? Assim. Teve banda cover para tudo quanto era canto, assim mesmo. Mas aí no Natal rolou essa junção, né? Tem uma história que era verão e tu foi paramentado, assim, de roupa de rockabilly. Assim, na madrugada, quando a gente se conheceu, que já era madrugada do dia 25, daí tava todo mundo né, com camiseta e tal. Mas aí no ensaio, no outro dia, que daí era 3 da tarde, de um 25 de dezembro em Porto Alegre, e eu tendo que atravessar até a Zona Sul, né, em 2 ônibus, né? Eu fui de Elvis Presley, bota de bico fino, topetão, jaqueta de couro. E aí, quando eu cheguei lá, eles estavam todos sem camisa, de pé no chão, porque era um verãozão clássico, né? Tu achou que ia ter gravação, filmagem? E olha, e era uma época onde não se tinha registros de nada, não se tinha o costume de ser registrado. Mas como eu gostaria de ter... Mas em algum lugar tem uma foto tua com aquele topete, assim, que tu sim, os tinha, primeiros né? tempos da banda foi assim, né? Aí eu chegou um determinado momento que daí, justamente pelo fato de eu gostar de muita coisa, eu fui me distanciando do visual característico, assim, e clássico do rockabilly, né? Daí eu comecei a deixar os cabelos crescerem e tal, né? E aí fiquei com um visual mais Maria Bethânia mesmo. Do que Elvis Presley. O Rafa... Um cabelar milenar, assim. Cara, esse início, assim, é muito, muito interessante, porque vocês, quando surgiram, assim, o tipo de banda que vocês, assim, representavam, assim, em larga escala, assim, nos primeiros discos, assim, não tinha. Vocês assumiram um protagonismo, assim, tinha outras, assim, mas com aquele registro, assim... Talvez tivesse uma ou duas, assim, que se assemelhassem. Então, vocês acham que naquele momento também... vocês estavam fazendo a coisa, fazendo o que gostavam, mas teve uma escolha também inconsciente de se posicionar, assim, ou não? Foi uma coisa meio que... Não, foi tudo ao natural, assim mesmo. O que a gente queria ser relacionado ao universo do rockabilly. E principalmente o fato de que a gente... tocava com um contrabaixo acústico, que também não era novidade, porque os Rebeldes já faziam
shows com o contrabaixo acústico, e o Marcos, que é o baixista dos Rebeldes, é um irmão mais velho do Paulinho James, que é o batera. Então o Paulo James foi de uma das formações do Rebeldes, também tocava de pé, como o Slim Jim Phantom dos Stray Cats. Os Rebeldes faziam esse, que era o Darwin, o Marcos e o Paulinho tocando de pé, assim, né? Exatamente como era a formatação do Stray Cats. E a gente passou a ser um quarteto, né? Porque daí eles não tinham quem cantasse, né? Então era o Moica na guitarra, daí o Roberto no contrabaixo e o Paulinho na batera. Mas aí já não era de pé, daí já era, já era um baterista clássico, assim, tocando sentado mesmo. E o que me chamou mais atenção nesse primeiro ensaio, que foi no Natal de 90, né? Foi o fato de que daí o Paulinho me puxou para um canto e falou assim, eu já compus essas músicas que a gente toca e tal, e os Nelson não tinha trabalho autoral. Então isso me chamou mais a atenção. Eu pensei assim, que legal poder trabalhar em canções que eram rockabilly, né? Era todo feito, a temática era rockabilly, as mensagens, era tudo do mundo rockabilly, mas eu achei muito interessante poder registrar coisas que ainda não existiam, né? Que a gente que ia criar. E isso depois, na sequência, se transformou num trabalho em português mesmo, né? E o Paulinho conseguiu fazer essa, né? Fechar o ciclo das composições em inglês e passou a compor em português, e cá estamos hoje anunciando o nosso show de 33 anos. Era isso que eu ia fazer, eu adoro cortes abruptos, eu adoro falar de uma história lá do passado, daqui a pouco volta. E vir para o futuro. Avança. Isso tinha nos normais, que dava aquela série. Muito bom. Mini flashback gigante. Eles estão numa situação horrível e eles fazem, então eu gosto de fazer isso. Porque, cara, esses 33 anos, agora me parece esse show, assim, primeiro que fazer show no São Pedro, desde daquelas formações ali, que o Nenhum de Nós começou ali nos anos 90 ali também, fazer esses shows, né, acústicos e valvulados, mas tem shows no São Pedro dá uma outra noção de acústica, assim, é um teatro que permite uma série de coisas diferentes. E eu queria falar, eu sei que tem música inédita, eu queria falar de repertório, eu queria falar desse sucesso que veio mais recente aí, tipo, as músicas que já tem, os dois Diamantes Verdadeiros, e agora essa com Frejá, que estourou pra caramba. Queria que tu falasse, assim, desse momento da expectativa e avisar pra galera que tá sold out o de sexta, que tem que comprar pra 23 de agosto. Isso é muita coisa, é muita pergunta. Já vamos começar já vamos começar por esse assunto mesmo, Sim. né? O fato da gente ter os ingressos totalmente esgotados te dá uma sensação muito prazerosa de que realmente, né, a gente se sente querido, se sente abraçado mesmo, né, pela galera que realmente é o combustível mais eficaz para esses 33 anos de existência, né? E é o combustível tão eficaz que esse show que a gente vai pontuar os 33 anos, a gente não sabe nem que ponto da história vai ser esses 33 anos, nem sabe quanto mais vai durar. Quanto mais vai. Né? Mas esses 33 anos serão muito especiais, porque é a nossa volta também para o palco emblemático do Teatro São Pedro. Né? A gente passou, depois que a gente fez o acústico, que foi em 2006, a gente fez algumas apresentações no Teatro São Pedro, mas né, já fazem quase 20 anos isso, assim. Então, a gente não se colocava tão confortavelmente na situação de tocar no teatro, porque a banda não enxergava poder fazer um show ali, porque parecia que a gente não pertencia a esse universo. Por mais que no nome da banda esteja escrito acústicos, antes mesmo da própria MTV explorar esse termo, né? E essa sonoridade, a gente já tem isso no nome mesmo.
Então, e eu acho que isso realmente foi o que veio com o amadurecimento da turma, não só como artista, mas principalmente como pessoa mesmo. Agora nós estamos uns velhos chalaça, né? Mas continua E aí muito os bom. velhos chalaça querem chalacear no Teatro São Pedro mesmo. E agora soa muito mais natural que a gente esteja num palco emblemático com todo a bagagem que a gente já adquiriu nesse tempo todo. E o repertório que a gente está estudando é justamente um diferencial da turnê do Fiesta Forever Tour, Sim. né? Que está Tá rolando direto. E aí eu trouxe essa sugestão para a turma. Eu falei assim, turma, e se a gente pegasse, até usando o exemplo do próprio Nenhum de Nós, né? Sim. Que já fez mais de 100 apresentações no Teatro São Pedro, né? Realmente é uma banda que tem um nome vinculado à história do teatro que é maravilhosa, assim, esse vínculo deles, né? E que eu já assisti diversos shows deles no Teatro São Pedro, né? E aí eu pontuei para a gurizada e falei assim, cara, e se a gente fizesse só um show no Teatro São Pedro por ano, cara? Tipo assim, qual é o problema da gente sair da nossa armadura de roqueiro selvagem e que moica que dá cintada na guitarra, né? Por que a gente não pode pontuar que o nosso aniversário na primeira semana de julho, né, o aniversário de estrada daí, né, que eu falei assim, quem sabe a gente não pode todo ano produzir um show no Teatro São Pedro para que a gente possa pontuar a nossa data de estreia, né, dos nossos shows. E aí a gurizada acatou a sugestão mesmo. A gente realmente tem uma forma muito tranquila de lidar com os nossos eventos, com as nossas ações, né? E aí os guris acharam uma boa ideia, né? Tipo assim, vamos buscar, não, uma forma da gente... E quem sabe todo mês de julho, assim como o Nenhum faz em dezembro, ali a temporada deles. Dezembro, eu falei assim, e se a gente conseguir fazer um show só, cara, no Teatro São Pedro, será que não vai ter gente interessada em ver a gente de volta no Teatro São Pedro? E aí a gente disse, então vamos jogar umas fichas na mesa aí, ver se funciona. E em 2 semanas... E pouquinho ali, quando se esgotou os ingressos do show. Nós estamos falando desse show de sexta, 5 de julho, às 20 horas, mas já está aberto para o dia 23 de agosto. Outra sexta-feira. Uma outra sexta-feira. Está aberto, porque esse está sold out. Eu só não sei se é Simpla, não. Não é Simpla? Não, pode ser que seja um eventinho. Pode ser eventinho, eu acho, inclusive, que é o eventinho. Tá, então é eventinho. É falha mas qualquer coisa... Não, mas tem o Teatro São Pedro... É só ir nos meus stories ali e na minha bio. Desculpa, esse não é Instagram. Não é. Eu acho que esse não é mas mesmo. Se consegue no Teatro São Pedro, RS GovBR ali também. Exatamente, esse aí também. E aí tu vai lá e a única disponibilidade no momento agora é essa sessão extra, que ela só não foi junta com o do dia 5 de julho, agora, né, que vai ter, porque o Rio Grande do Sul, com tudo isso que a gente vem enfrentando, das enchentes e dessa situação toda, os shows que estavam programados para maio e junho no Teatro São Pedro, eles precisaram ser remanejados. E aí tem então as datas ficaram muito escassas, mas o Teatro São Pedro em si fez uma força-tarefa maravilhosa, assim, e conseguiram ali, fizeram um pente fino ali nas possibilidades de show ali, de data. E aí eles conseguiram 23 de agosto, que é uma sexta-feira também. Então quem não pôde garantir o lugar para essa sexta-feira, 5 de julho, com certeza, né, tem uma boa do possibilidade. Rafa, no Teatro São Pedro RS GovBR e nas plataformas. Você isso, consegue... e no perfil do Acústicos Valulados também. Do AIV né? também, do Acústicos. Rafa, para fechar, eu preciso... quando tu estava aqui nos bastidores, antes de entrar, o nosso editor de fotografia, o Ricardo Juste, falou... disse, tem que contar uma coisa nova para nós. Eu acho que das entrevistas aí que tu fizeste antes...
Talvez uma coisa nova é falar um pouquinho dessa música inédita, sobre o que fala, como é que é o nome, para que as pessoas criem gosto. Essa música, né, isso é importante. Ele realmente deu uma bela dica. Isso, né? Sabe muito. Não, veterano, o homem não é de hoje, né? Essa música que a gente vai estrear no Teatro São Pedro também, né? Foi uma sugestão que acabou aparecendo ali da turma, porque a gente fez essa gravação no começo do ano, em janeiro, e a gente gravou 4 canções, né, para aproveitar o verão, assim, que é um tempo que tem uma baixa natural mesmo de agenda, e pessoal em praia, litoral, a gurizada também tira suas férias, às vezes cada um vai para um canto mesmo, mas a gente conseguiu se reunir para fazer a gravação de 4 músicas, e essa que nos chamou a atenção, chama Mesmo Que Ninguém Te Veja, é uma música, porque na verdade a forma como a gente fez essa composição dessas 4 canções foi totalmente inversa de tudo que a gente já tinha feito nesses 30 e tantos anos. O Paulinho, que é o baterista e que é o compositor principal, ele chegou e falou assim, cara, vamos fazer um processo diferente. Me diz o que tu quer cantar. Assim, ao invés de eu vir com as minhas ideias e com as minhas propostas e tal, e tu ter que interpretá-las, deixa eu saber de ti o que tu tem interesse em cantar, né? Porque a gente tava conversando e tal, né? E o Paulinho tava com... Né? Ele não estava tão animado para fazer músicas novas, né? Ele falou assim, cara, tá tudo muito descartável, o mundo já tá assim mesmo, né? Então eu não tenho interesse em produzir algo, nada, né? Em gastar minha cachola aqui para escrever uma letra, para a gente musicar, para a gente tocar, se isso não vai dar em nada, porque é descartável tudo hoje em dia, né? Sim. E porque também ninguém vai dar bola, porque ninguém mais dá bola para nada mesmo. E aí eu falei pro Paulinho, né? E aí eu argumentei pro Paulinho, falei assim, Paulinho, mas a gente tem que fazer isso por nós, não pelos outros. A gente tem que fazer por nós como artista, como parceiros de banda. Se a gente não tiver uma produção de assuntos novos, a gente vai ficar estagnado na nossa história e vai ficar, né, só explorando ali. É porque a gente tem um histórico realmente bem forte. E a gente ficou nesses projetos que são do Diamantes Verdadeiros, das regravações das nossas próximas músicas. Né? Pois é. A gente ficou regravando. E aí a gente entrou nesse modo de regravar coisas e também chamar pessoas e artistas para cantar junto as nossas músicas. Eu falei, tá, mas imagina se Chico Buarque faz isso, nós estamos ferrados, né? Por exemplo. E aí eu falei assim, cara, e aí eu exemplifiquei um senhorzinho lá que tem 80 e poucos anos, que tem uma casinha, que é uma sapataria. Falei assim, cara, tu acha que se o tiozinho lá, que tá com 80 e poucos anos, entrasse nessa... mas hoje sapato tu compra na internet. Tu troca. Não, ele tá lá o dia todo lá com o preguinho nos saltinhos dele. E as senhorinhas que são as vizinhas, elas estão lá levando sapatinho, as botas delas. E eu falei assim, vamos fazer as músicas pra gente, em primeiro lugar pra gente se realimentar com um assunto novo, e depois as pessoas que gostam do Acústicos Valvulados terem uma possibilidade de escutar aquilo que a gente está cantando hoje em dia. Daí o Paulinho falou, então me diz o que tu quer cantar. E aí a gente conversou e tal, e essa música que chama Mesmo Que Ninguém Te Veja, é uma música que é para dar um clique assim na pessoa, que a pessoa precisa ter atitude, que a pessoa não pode deixar se levar por uma situação adversa, né? E aí, no fim das contas, com todas essas situações que acabaram acontecendo para o Rio Grande do Sul, a mensagem tá ainda mais forte nesse sentido, porque agora tu ouve a música e parece que a gente compôs a música para relatar a questão da enchente e dos problemas todos que assolam o Rio Grande do Sul. Então a gente diz assim, cara, tu tem que te mexer, tu tem que nadar contra a correnteza, tu tem que tomar atitude, mesmo que ninguém te veja. Tu tem que tomar a atitude por
por ti mesmo. Não entra nessas de que se ninguém me vê, então eu não vou fazer nada. Não, cara, tu tem que fazer muita coisa, mesmo que ninguém te veja. Né? E aí o Paulinho entendeu bem isso. Né? E outras coisas, a gente passou uma tarde toda conversando sobre o que eu gostaria de cantar, e aí a gente exemplificou várias temáticas, vários assuntos, várias músicas assim e tal, e o Paulinho veio com uma renovada para nós, assim, a gente gravou, e essa música a gente gostou tanto que vai estrear ela no Teatro São Pedro e vai ser muito legal. Estreia no Teatro São Pedro. Então, assim, Acústicos e Valvulados, nessa sexta, 5 de julho, 20 horas, não tem mais ingresso. Isso. Se você é muito fã, vai com faixa ali pra frente, espera umas 2 horas ali, depois pega os guris na saída, coisa assim. Mas se não, já compra em todas as plataformas do Acústicos e na bio do Rafa ali, você compra pro dia 23 de agosto. Sexta-feira, 23 de agosto. Sexta-feira, até lá eu posso até voltar aqui para falar contigo de novo. De novo. Quero agradecer muito a você que está nos assistindo. Valeu, Gonzaga. E ao muito Rafa obrigado. Malenotti, muito obrigado. Mais Rafa, uma vez. Irmão, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. O Arte Agenda Entrevista volta a qualquer momento. Tchau, tchau. Beijo.